É nosso convidado neste Jornal de Domingo, João Massano, que é bastonário da Ordem dos Advogados. Bem-vindo a este Jornal de Domingo. Como é que a Ordem dos Advogados vê este desejo de alterações por parte do Governo? Que leitura faz? Bem, eu, em primeiro lugar, não posso deixar de lamentar ter sabido pela comunicação social deste anúncio. Não foram ouvidos? Ouvidos, eu acredito que não teríamos que ser, porque ainda vai ao Parlamento e creio que nessa altura seremos ouvidos, mas acho que deveríamos ter, pelo menos, sido informados antes de ter sido feita a comunicação ao país, no fundo. Em segundo lugar, dizer que há medidas positivas, nomeadamente relativamente à violência doméstica, relativamente à questão da modernização e do investimento nos tribunais e nos recursos humanos. Eu diria que há medidas muito positivas. Agora, nós entendemos que há coisas que podem colocar em causa, nomeadamente a questão das multas, que foi aqui referida, podem colocar em causa as garantias da defesa, especialmente porque nós estamos a falar que a única entidade que cumpre prazos nos processos são os advogados e que, passando o prazo, já não os podem praticar esses atos. Mas, João Massano, deixa-me perguntar-lhe o seguinte. Há anos que nós, o senhor sabe isso, eu sei, todos sabemos, há anos que se procura mexer nas leis, na justiça portuguesa e, sobretudo, aquela palavra celeridade. Celeridade. A celeridade não é favorável aos advogados, ou é? Eu diria que o que eu lhe pergunto é o seguinte: a falta de celeridade dos outros intervenientes conduz a alguma multa? Se houver um atraso no inquérito imputável ao Ministério Público, vai ser aplicada alguma multa? Se houver algum atraso, por exemplo, numa decisão judicial, eu cito-lhe o caso Marquês, em que o recurso da instrução demorou 2 ou 3 anos, vai haver uma multa nestes casos para o juiz que não decide num determinado prazo? É que só aplicar multas a uma das partes não parece correto, até porque nós temos um processo que dura anos e muitas das vezes há atrasos que não são imputáveis ao advogado. O que eu entendo... Mas há muitos que são, não é? Claro que sim, mas repare, ninguém está inocente aqui. O que nós estamos a falar em manobras dilatórias, temos que ser claros. Manobras dilatórias é utilizar expedientes que estão previstos na lei. Das duas, uma. Está previsto na lei, pode ser utilizado. Não está previsto na lei, não pode ser utilizado. Mas visto por esse prisma... desculpe estar aqui a fazer um pouco de advogado claro. legal, mas visto por esse prisma, não há mexidas. Não, porque claro que há sempre uma contrapartida, uma contra-resposta quando se pede qualquer situação de celeridade. O país tem vivido nos últimos anos, estupefacto, digo eu, algo que não se justifica, quer dizer, processos que acabam por prescrever, com uma excelente atuação dos advogados, não é isso que está em causa. Mas não acha que os advogados estarão assim tão interessados ou não na celeridade dos processos? Isso joga a favor deles. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Imagina esta caneca cheia de água. Se nós deitarmos uma gota final, que podem ser os recursos, vai transbordar o copo. Vamos dizer que a culpa é de quê? É da gota ou é do que já lá está? É que isto temos que pensar, porque, repare, o que eu acho que era importante nós pensarmos era analisar, por exemplo, o processo Marquês. Não vamos ignorar que nós estamos a fazer uma legislação em cima de um processo. E as outras situações, um processo meu, seu, também vamos ter as mesmas normas. É muito fácil, quando temos um arguido que não é popular, e é o caso, é fácil justificar as medidas. A questão é que elas vão ser aplicadas a todos os cidadãos. O que eu gostava de ver era todos a pensarem o que é que podem fazer para melhorar. Procuradores, juízes, e o que é que nós podemos fazer. Se faltam meios aos procuradores ou aos juízes para ter decisões mais rápidas ou atuações mais rápidas, vamos dar esses meios. Se eles também tiverem expedientes dilatórios, o que é que vamos fazer? Vamos multá-los? Imagina o processo Pinum Viva, que é um processo relativamente simples, diria eu, e que está a demorar um tempo interminável. Vamos multar o procurador ou os procuradores que estão no processo? Porquê que só os advogados é que vão ser multados? Mas não respondeu à minha pergunta. Já vamos particularizar aqui algumas situações. Mas não respondeu à pergunta de que os advogados, dentro de toda a legitimidade, que é a sua profissão, como é óbvio, serão ou não os últimos a estarem interessados em que os processos ganhem mais brevidade e mais velocidade? Repare, normalmente os advogados estão dos dois lados. Ou seja, há um advogado mas isso de uma favorece de um lado e do outro, neste contexto. Pode não Aliás, favorecer. prejudica de um lado e do outro os pode advogados. Não favorecer. Não é? Quer os advogados dos lesados, quer dos arguidos. Exatamente. Pode prejudicar quem está, por exemplo, do lado dos lesados nestes processos. O que eu defendo que os advogados não querem atrasar os processos. Diz-me, e bem, pode fazer parte dessa estratégia, mas o que eu defendo é
Vamos ver que expedientes é que estão a ser utilizados, se podemos ou não revogá-los, se fazem ou não fazem sentido. É mais importante do que andar a dizer que utilizar algo que está previsto na lei é dilatório. É isso que eu não concordo. Nós queremos a celeridade processual e tanto queremos que a Ordem dos Advogados já falou com alguns partidos, com assento parlamentar, e vai falar com os outros, no sentido de ser, no fundo, uma mediadora a encontrar soluções. Vamos pegar no que o Governo, por exemplo, referiu e vamos falar com todos os partidos e encontrar uma solução para não haver aquele problema de isto é uma proposta do Chega, é uma proposta do PSD, do PS, não posso aprovar. Vamos ver se conseguimos encontrar... Vamos reunir com todos os partidos políticos. Inclui o PSD. Considera bem o assento parlamentar. Todos. PSD, sem também, exceção. CDS, todos. Porque eu acho Há que... receptividade para isso? Eu creio que sim, pelo menos eu tenho tido muita receptividade para isso nos contactos que tenho tido com todos os partidos políticos. Ninguém me disse que não, pelo contrário. Porque muitas das vezes é difícil para um partido aceitar algo que seja apresentado por outro. O que nós estamos a propor é criar grupos de trabalho com todos, no sentido de criar soluções que sejam aceitáveis por todos. Porque se nós estivermos à espera de uma reforma da Justiça, sabe quando é que vai acontecer? Nunca. Mas porquê? Deixa-me pôr essa questão. Porquê? É muito curioso essa sua declaração. Estamos à espera da reforma da Justiça, as palavras são suas. Nunca. Nunca, mas nunca vai acontecer porque há sempre alguém que não concorda com um ponto específico. O que nós temos vindo a defender desde que tomámos posse no Conselho Geral da Ordem dos Advogados, vamos ver o que é que está mal, vamos ver que situações é que estão mal, vamos analisar no processo, por exemplo, no Marquês, vamos ver o que é que está ali mal, que pode ser melhorado na marcha processual e vamos individualizar, porque muitas vezes as pessoas querem fazer algo muito ambicioso, projetos de reforma muito ambiciosos e nunca chegamos a lado nenhum. Deixa-me perguntar o seguinte, há pouco registrei algo que tinha a ver com uma pergunta que eu tinha para lhe colocar. Quando disse que certas mudanças, sobretudo as mais substanciais, não devem acontecer em cima do acontecimento para o qual depois vamos pensar que este é o momento certo para fazer mudanças. Mas se esse não é o momento certo, aproveitando às vezes precisamente casos muito complexos, casos que provocam alguma revolta pública, inclusive, como é óbvio, se isso não é modificado, nessa altura é modificado quando? Quando não somos chamados para essas mudanças, quando nada puxa por essas mudanças? Não, também não defendo isso. O que eu defendo é, se quisermos ser práticos, isto é quase um pacote de Lille, porque isto tem a cara do meu colega. Porque, repare, isto é muito pensado, pelo menos em algumas normas, que nos parece que já foram até de um grupo de trabalho do Conselho Superior da Magistratura, é muito pensado no caso concreto. Mas eu pergunto, estas normas depois não vão ser aplicadas nem ao meu colega, nem ao arguido que ele representou. Vão ser aplicadas a mim, a si e a outro cidadão. E esse cidadão não vai ter, seguramente, todas as questões que se levantaram neste processo. O que eu defendo, e o que eu acho que é mais ou menos pacífico, é legislar, mas legislar pensando em todos os processos. E quando se pensa só num, normalmente não corre bem, quando for a sua aplicação prática. E é isso que me preocupa. E o que nós pretendemos, por exemplo... Nós não podemos fazer reformas sem os advogados, porque nós somos quem está junto aos clientes, quem está nos tribunais e quem tem um contacto até mais próximo com a realidade. Nós temos que estar nessas reformas. E entendo, e aí nós também vamos lançar um inquérito aos advogados para que, com base no comunicado que nos foi transmitido pelo Ministério da Justiça, que possam propor sugestões e algo que entendam que pode melhorar o processo. Nós queremos a celeridade processual, nós não estamos contra a Justiça. O que nós defendemos é, há limites, há linhas vermelhas que são estabelecidas pela própria Constituição. Conhecendo o meio, conhecendo a área, como o João Massano conhece, para além de advogado, também de bastonário, como é evidente, o desejo da Ministra da Justiça de acelerar aqui um projeto de lei que permita o acelerar de um conjunto de circunstâncias, para si são viáveis? É viável isso acontecer ou o próprio organigrama jurídico, nesta altura, não permite essa aceleração? Uma coisa é o desejo, que será bondoso, e outra coisa é se é ou não passível de ser aplicado. O que eu sinto muitas vezes é que há muito boa vontade, e eu não nego, aliás, a Sra. Ministra da Justiça creio que tem tido manifestamente boa vontade em melhorar as coisas, mas muitas das vezes barra ou na estrutura ou na falta de investimento. Porque, no fundo, o que nós estamos a assistir neste momento é aos resultados e às consequências de um desinvestimento na Justiça. E foi isso que aconteceu. Houve um desinvestimento ao longo dos anos na Justiça e agora queremos exigir à Justiça que se comporte como se tivesse havido um investimento que deveria ter sido feito anualmente. E o que nós achamos é que só é possível fazer esta melhoria e estas mudanças se não transigirmos, porque é assim,
Não é porque há um processo em que há um arguido particularmente odiado pela sociedade que nós vamos achar que todos os arguidos vão ser como ele. Não são. Este é uma pequena amostra do que se passa nos processos. E esta pequena amostra não pode ser estendida a todos os outros. O João Massano, vamos incluir na nossa conversa o Nuno Matos, que é juiz desembargador, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, mas ainda antes de passar para o Nuno Matos, deixa-me perguntar-lhe o seguinte: não acha que, pegando no tal arguido que as pessoas detestam e pode estar na base de muitas das possíveis e eventuais mudanças, mas não acha que o que sai, a primeira imagem que sai, isso não favorece muito não só o arguido, mas enfim todo o processo, que há justiça para pobres e para ricos, que há advogados que são mais tentados aos ricos do que aos pobres, e a grande revolta passa por aí. O João Massano acha, até como cidadão, que o que está aqui em discussão em relação a José Sócrates, que é de quem estamos a falar, já é o processo, o que é que fez, o que é que deixou de fazer, ou é a facilidade com que alguém consegue navegar e mexer-se nesta área que um português normal não é capaz? Não acha que isso revolta bastante? Nem todos os advogados utilizam os mesmos esquemas e os mesmos procedimentos. E é óbvio que a revolta é justificada se não for explicada às pessoas, e eu acredito e sei que muitas das vezes é difícil compreender algo que se passa num processo com esta dimensão e com o tempo que já leva até hoje, até chegarmos onde estamos. Mas o que também me preocupa a imagem da justiça, não lhe vou dizer o contrário, eu não concordo que a imagem da justiça... Que é qual, nesta altura, para o bastonário dos advogados? Eu acredito que é uma imagem que não é boa neste momento e por isso é que eu acho que é muito importante o Governo, a Ordem dos Advogados, os partidos políticos com assento parlamentar perceberem que temos que nos sentar todos, assim como os juízes, como os procuradores. Nós temos que falar todos e conseguir ter um consenso mínimo que seja para suprir algumas das coisas que estão a correr mal. E estão. Não vamos dizer o contrário. Vamos continuar juntos aqui os dois, mas vamos incluir também na nossa conversa Nuno Matos. Bem-vindo, Nuno Matos, ao Jornal de Domingo. Os magistrados, perante aquilo que pretende o Governo, passam a ter mais poder de decisão, pelo menos aparentemente parece isso. Isso é recebido pela classe com agrado ou é um acréscimo de responsabilidade que os juízes dispensavam nesta altura? Bom, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Não tenho dúvidas que isso é um acréscimo de responsabilidade, porque qualquer mudança tem que haver, há sempre um período de adaptação e há novos vetores, há novas ideias e novos princípios, e isso tem que ser os juízes, como os advogados, como é o caso do Sr. Bastonário, que eu aproveito para cumprimentar, o Sr. João Massano, também têm que tomar várias atitudes e têm que ponderar naquilo que está em causa. Agora vamos ver. Estas medidas que foram propostas pelo Poder Político, pelo Ministério da Justiça, inserem-se são decorrência de um estudo que foi feito no âmbito do Conselho Superior da Magistratura, num grupo de trabalho que propôs várias alterações, mas são alterações que foram pensadas. Portanto, criou-se um grupo de trabalho, foi elaborado um documento, foi sujeito ao plenário do Conselho Superior da Magistratura, foi aí aprovado e depois seguiu-se a apresentação, quer ao Ministério da Justiça, quer aos grupos parlamentares. Portanto, os juízes foram ouvidos medidas neste processo. Os juízes foram ouvidos. Ao contrário dos advogados que não foram, os juízes foram ouvidos. Bom, isto foi feito no âmbito do Conselho Superior da Magistratura. Se pensarmos que a estrutura do Conselho Superior da Magistratura inclui várias sensibilidades, nem tem sequer uma maioria de juízes, e foi aprovado no plenário, se calhar não será assim inteiramente correto dizer que não, foi só feito por juízes, porque não foi. Agora, a questão é, eu concordo inteiramente com aquilo que estava a dizer o Sr. Bastonário, que é, vamos lá ver, nós estamos aqui a falar de problemas com os quais o sistema de justiça se confronta, que é o problema dos megaprocessos, que são uma parte muito, muito, muito pouco representativa do sistema de justiça. O que não quer dizer que não tenha que se falar deles e que o sistema de justiça não tenha que lhes dar resposta. Agora, são processos muito especiais e aquilo que aqui é feito neste estudo é tentar ganhar alguma eficiência e alguma celeridade, como o próprio nome indica, e tentar fazer com que esses processos não demorem, porque já todos chegamos a essa conclusão e isso é evidente. E eu sou o primeiro a dizer, o sistema de justiça é lento a lidar com estes processos de grande dimensão. E, portanto, alguma coisa tem de ser feita. Agora, Nuno Matos, deixa-me perguntar-lhe o seguinte. Há magistrados suficientes nesta altura para esta nova fase, mas partindo do pressuposto que esta nova fase entrará a sério, entrará oficialmente neste processo jurídico, através da justiça portuguesa. Há magistrados suficientes para esta nova fase?
Sim, vamos ver. O quadro de juízes, como o quadro de procuradores, como o quadro de funcionários, é deficitário. Isso está perfeitamente Esse definido. é que é o Até problema. porque houve nos últimos tempos e no próximo, e nos próximos tempos vão sair dos quadros do sistema de justiça muitos juízes. Isso também tem uma explicação histórica, porque nos anos 80, no início dos anos 80, o sistema precisava de muitos juízes e entraram muitos juízes ao mesmo tempo, que estão a chegar neste momento quase todos, ou muitos deles, ao mesmo tempo também à idade da jubilação e, portanto, estão a sair. Lembro-me que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse na abertura do ano judicial, na sessão solene, disse que o sistema de justiça iria precisar nos próximos 6 anos de 100 juízes, 100 novos juízes por ano. Mas há Portanto, alguma a questão do redução de tempo recrutamento na é uma questão formação importante. desses juízes, para esses juízes entrarem ao Sim, serviço? Há uma redução de tempo nessa formação? vamos lá ver. Sim, isso já tem acontecido em alguns anos. Portanto, há uma lei de enquadramento que é chamada Lei do SEJUS, Lei do Centro de Estudos Judiciários, trata do recrutamento dos juízes. E, portanto, são estabelecidos vários parâmetros, desde logo as condições que são necessárias para se ingressar no Centro de Estudos Judiciários, depois, a seguir temos uma fase de estágio num tribunal e só depois é que um juiz vai, digamos assim, para um tribunal sozinho, julgar e tomar a responsabilidade de ter um tribunal de comarca. Portanto, muitas vezes a fase do estágio é encurtada precisamente pela falta de juízes. Agora, eu não poria o acento tónico, é evidente que isso está diagnosticado e há falta de juízes. Estas alterações legislativas têm a ver essencialmente com as questões de eficiência, de disciplinar algumas das fases do processo penal, é disso que estamos a falar, e eu também não posso deixar de concordar que isto ainda estamos aqui, não é propriamente o ponto de partida, mas ainda há espaço para diálogo, e eu concordo inteiramente que o diálogo institucional e num clima de confiança, de não estarmos aqui a desconfiar uns dos outros, seria muito bom para debatermos algumas das questões que estão aqui, que eu acredito que foram analisadas com profundidade e que foram apresentadas de boa fé e com bons propósitos, mas há muitas questões que podem aqui ser discutidas. Eu queria Eu sei passar, que, eu queria sim, passar ao João Massana outra vez, mas há pouco eu queria pôr outra vez a pergunta para uma resposta mais objetiva, Nuno Gomes, se me permite. Esses juízes que vão sair agora para os tribunais estão devidamente habilitados para isso? Já que houve um encurtamento do tempo do curso? os que vão sair para os tribunais ainda vai demorar algum tempo com os que agora estão. Sim, vamos acreditar que sim. É evidente que nós não vivemos no melhor dos mundos. Ainda há pouco estava a perguntar, e muito bem, se há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. E eu digo, há. Infelizmente há, mas também há uma medicina para ricos e uma medicina para pobres e uma educação para ricos e uma educação para pobres. É nessa perspectiva. Se me perguntar se um juiz decide de maneira diferente, consoante tenha perante si uma pessoa de fracos recursos económicos ou de bons recursos económicos, aí já tendo a dizer que isso não existe. O juiz decide da mesma maneira. Agora, o acesso à justiça processa-se como aos demais serviços públicos e o serviço de justiça também é um serviço público fundamental ao Estado de Direito, como é evidente. Deixa-me pôr uma resposta muito rápida. Qual é a sua opinião como juiz e como cidadão? As intenções de Rita Alarcão Júdice são as melhores, provavelmente, mas deixe-me perguntar-lhe, quando ela afirma que o combate às medidas dilatórias, desculpe, já existia no processo civil e que as alterações efetuadas adaptam esses mecanismos do processo civil à realidade do processo penal. Se é preciso adaptar mecanismos do processo civil à realidade, são palavras da Ministra da Justiça, não minhas, à realidade do processo penal, significa que há duas entidades fundamentais para a aplicação da justiça em Portugal que andam desfasadas. Qual delas é que dança fora do tom? Sim, bom, vamos lá ver. O sistema jurídico português é um sistema e nessa medida tem que ter alguma coerência. Agora, cada uma das áreas desse sistema pode ter diferentes perspectivas e diferentes abordagens. Por exemplo, pensar que a presunção de inocência é algo que poderia vigorar no processo civil é algo que não faz sentido. Portanto, cada um dos sistemas tem as suas especificidades. E a especificidade do processo penal levava a que uma ferramenta que já existe no processo civil, que é a litigância de má-fé, não lhe fosse aplicável. A jurisprudência disse isso inúmeras vezes. E, portanto, o que é que acontecia? Acontecia que não havia essa forma de combater, digamos assim, os expedientes dilatórios ou a litigância de má-fé, e depois criou-se uma outra figura, que é a taxa sancionatória excepcional. Também não teria aplicação. E agora tentou-se adaptar ao processo penal essa figura que já existia no processo civil. Portanto, é nessa perspectiva que se diz que era algo que já existia. Agora, não vamos
vamos ser muito claros nesta matéria. Para ser aplicado a essa nova figura, tem primeiro que se provar que há a prática de patologia do processo, que é há a prática de atos manifestamente dilatórios. E são dadas as garantias, como é evidente, tem que ser uma aplicação parcimoniosa e com todas as garantias. Quem não concordar pode recorrer. Eu vou Portanto, pedir para nessa uma perspectiva resposta tem que muito ser rápida aos enquadrado. dois, mas só para fecharmos, porque já ultrapassámos até o nosso tempo, muito rapidamente. Sei que o João Massano está a entrar num périplo para tentar colocar os advogados neste contexto, como é óbvio, onde parece ter ficado fora, segundo... Parece não, ficaram. Onde ficou. Ficaram e ainda foi no tempo da minha antecessora. Portanto, As medidas dilatórias têm sido muito famosas nos últimos dias, precisamente porque vivemos sob o signo dessas medidas dilatórias terem permitido um certo jogo jurídico, sobretudo no processo de Sócrates, que ninguém entendeu, a não ser, se calhar, os advogados. Para uma resposta muito rápida, se José Sócrates, muito objetivo, para fecharmos, João Massano, não for a tribunal... não for condenado, não quer for dizer. condenado, não for condenado em julgamento, bom, está à espera que haja julgamento, então que o julgamento não seja interrompido. Que Eu não, espero que não haja sim, prescrição. eu acredito que vai ser julgado. Eu estava a pôr na questão de haver uma prescrição. Não é? De Eu repente, no meio quero disto tudo, acreditar, com as medidas confio. dilatórias que não estão ainda em vigor, que ele possa fugir, digamos, Eu quero ao acreditar julgamento que o final. Tribunal vai julgar e vai tomar uma decisão. Mas acho que há uma coisa que é muito importante. Há bocado falámos sempre no arguido odiado. Imagina um arguido que foi idolatrado como o Rui Pinto. Se ele utilizasse as mesmas manobras dilatórias de que se fala, e aqui é entre aspas, as pessoas não tinham a mesma reação. É que depois pode haver outros Rui Pintos e já não vão achar a mesma que estão a achar agora. É que vai ser para mim, vai ser para si. E dou-lhe outra coisa que não falámos aqui, que é o seguinte: a questão do confisco. Imagine que há fortes indícios da prática de um crime, de acordo com o regime que vier a ser aprovado, mas que daqui a 12 ou 13 anos, primeiro ficam-lhe com os bens, daqui a 12 ou 13 anos prova-se que não é responsável, que não se prova a sua culpa criminalmente, e os seus bens estiveram anos e anos do outro lado. Acha justo? João Massano, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno Gomes, por ter vindo também ao Jornal Domingo da SIC Notícias.